Neste segundo domingo do mês de agosto, nós continuamos conversando sobre o chamado de Deus. Quando ouvimos a palavra vocação, muitos pensam imediatamente nos padres, nas freiras. E é verdade. Existem vocações específicas na igreja. Mas reduzir a vocação, o chamado de Deus, a um estado de vida, seria perder a essência do chamado. A vocação não começa com uma profissão, nem com um cargo, nem com uma missão definida. Ela começa com Deus. De fato, o chamado de Deus acontece antes do nosso nascimento. Assim, vimos o profeta Jeremias: antes que você nascesse, eu já te conhecia. Eu te chamava pelo nome. Tu és meu. Assim, a palavra de Deus é dirigida a cada um de nós. Tu és meu. Antes que teus pais te concebessem, eu já te conhecia. Eu te chamava pelo nome, o nome que só Deus conhece. Tu és meu. Gosto de pensar nisso, especialmente quando as dificuldades vêm. E eu não tenho autoestima muito elevada, então eu me ofendo facilmente. Um olhar, uma palavra ruim, um gesto obsceno. Mas aí me vem essa palavra: você é muito importante para mim. Não pode entrar nesta vibe para baixo. Porque muitas pessoas que não nos conhecem são capazes de nos ofender profundamente, até mesmo sem saber. Alguém que nos xinga, por exemplo, no trânsito, nós nem sabemos quem é, não nos conhece, mas de alguma forma, uma palavra maldita é como um tapa no rosto, é como um tiro de bala, é como uma facada nas costas. Pessoas sensíveis sentem isso. Gosto de pensar dessa forma: tu és meu. Antes que teus pais te concebessem, eu já te conhecia, eu te amava. Por isso, a primeira vocação de todo ser humano é santidade, no sentido mais pleno da palavra. Ser santo é ser como Deus. Deus é santo. E nós dizemos 3 vezes santo: santo, santo, santo. Isto é, a plenitude da santidade está em Deus. Essa é a nossa vocação, a santidade. Nós já começamos a revelar os sinais dessa força espiritual que está em nós, aqui nesse mundo. São pequenas coisas, pequenos gestos, que vão revelando já aquilo que nós somos chamados a ser. Poderia dar muitos exemplos aqui, mas esse que me chama a atenção. Você está com pressa, vai ao supermercado, e ali, bem na porta de entrada, tem uma vaga. Está escrito lá: idoso, deficiente físico. E você dá a volta, vai lá longe, deixa o seu carro e vem a pé, porque aquele não é o seu lugar. Alguém precisa daquele lugar. Pode chegar alguém ali e precisar do seu lugar. Você fez um gesto extraordinário. É humano, é normal, é lei. Mas diante da cultura que nós vivemos, competitiva, você fez um gesto extraordinário. Você começa a revelar preocupação com o outro. Você se coloca no lugar do outro. Santidade. Coisa simples. E poderia dar muitos exemplos do que nós fazemos dia a dia e que já vai revelando a nossa verdadeira essência, a nossa natureza, aquilo que nós somos chamados a ser em plenitude no céu. Lá no céu, sim, seremos plenamente santos, como Deus é santo. E na oração do Pai Nosso, nós pedimos a Deus
que queremos fazer a vontade dele aqui na terra, assim como os santos a fazem no céu. Então nós já estamos antecipando aqui esse desejo nosso, essa nossa vocação de sermos santos como Deus é santo. Isso é muito bonito, é muito importante e faz a gente prestar atenção nas coisas e reconhecer que existe muita beleza, muita bondade nesse mundo que nós precisamos prestar atenção. As pessoas olham para nós também. Eu já devo ter contado isso, mas eu fui ali no Hospital Santa Catarina e lá no primeiro andar tem um refeitório. Então fui fazer uns exames, mas na hora do almoço eu desci e eu estava sem o colarinho, porque eu fui para fazer esses exames de ergométrico, né? Estava de abrigo. Então fiz o meu prato, me sentei à mesa e antes de começar eu fiz um minuto de silêncio, depois fiz o sinal da cruz. E havia uma mulher com 3 crianças numa mesa próxima. Ela terminou de comer e trouxe as crianças e disse assim: olha, eu estou falando para eles como é bonito agradecer a Deus. O senhor é crente, né? Falou: sou um crente católico. Ela imediatamente foi embora, mas eu tive a oportunidade de dizer: eu sou um crente católico, eu creio em Deus, por isso sou católico. Um sinal pequeno, reconhecimento. Tudo que nós temos, tudo que somos, nossos sonhos, nossas esperanças, estão plantadas em Deus. Agradecer um prato de comida, agradecer a roupa, a casa, a vida, o dia de hoje, é sinal de grandeza interior, é sabedoria. Muitas pessoas só vão descobrir isto, talvez muito tarde na vida. Hoje nós ouvimos o Evangelho, Jesus caminhando sobre as águas, socorrendo a Pedro que afundava. Todos nós estamos numa travessia, todos nós estamos a caminho. O barco significa essa possibilidade que nós temos de conseguir fazer a grande travessia. Então, o barco, ora pode ser a nossa família, por exemplo. O barco pode ser o nosso emprego, o nosso local de trabalho. O barco pode ser a igreja, mas o barco pode ser também nosso próprio corpo, nós mesmos. Nós também estamos atravessando um grande mar, o mar da vida. Penso que até as crianças pequenas, se tem pais educadores, já perceberam como a vida pode nos ser contrária, muitas vezes. O Evangelho fala de uma tempestade no alto mar, uma ventania. O barquinho deles era uma imitação, frágil, poderia virar, naufragar, era muito comum. Eles estão ali próximos à cidade de Cafarnaum, que era um grande porto, e ali a atividade principal era a pesca, era ali que morava São Pedro. E naquela cidade tinha um grupo formado de viúvas de pescadores. Os maridos morriam no mar, os filhos morriam no mar, e a mulher, sem a referência masculina da família, não tinha a menor visibilidade, não tinha um lugar social para ela. Então criaram uma comunidade de viúvas, porque muitos morriam no mar. Portanto, o medo dos discípulos se justificava. Onde estava Jesus? Retirou-se para rezar. E aqui há algo que eu gostaria que nós guardássemos na lembrança. Jesus passou por diversas situações difíceis, desde a morte de João Batista, como vocês sabem, há 2 semanas atrás. Domingo passado, aquela multiplicação de pães, ele estava cansado, abatido pelo sofrimento, mas diante da multidão, ele curou e também deu a eles de comer, renovou a esperança daquelas pessoas, foi capaz de se fazer presente na vida de cada um. Mas chega um momento em que ele precisava ficar a sós.
Então ele despede os seus discípulos, aqueles que lhes são tão próximos, e ele sobe a montanha para rezar. Nós somos assim. Nós somos pessoas solitárias. Por mais companhia que tenhamos na vida, por mais afetos, há momentos na nossa vida que pertencem a nós. E nós precisamos nos dar a oportunidade de estar a sós. A solidão de Jesus o coloca na presença de Deus, o Pai, aquele que o enviou. E diz o Evangelho que chegou a noite e ele ainda estava lá. Ele não viu o tempo passar. Quando a oração é sincera, quando ela vem na forma de um suspiro da alma, a gente não se cansa. A gente, pelo contrário, a gente se refaz, a gente se alimenta quando a gente reza, sabendo que está na presença de uma força que por primeiro nos amou e que cuida de nós a despeito de qualquer coisa que possamos fazer, a despeito da opinião dos outros. Ele é nosso Pai, cuida de nós, está presente, ouve a nossa oração e pede muitas vezes que tenhamos paciência para escutá-lo do jeito que ele fala, não como nós sabemos ouvir e gostaríamos, mas do jeito que ele fala, porque Deus também é pessoa, Deus também tem personalidade, ele tem um jeito de ser. O jeito de Deus nós vamos descobrindo ao longo da nossa vida, à medida em que nos aproximamos dele com a sinceridade do coração. Às vezes, nós fazemos muita coisa, e eu me encaixo entre esse perfil. Nós vivemos numa sociedade chamada utilitarista. É um tempo da evolução humana que nos trouxe até aqui. É uma era em que nós só nos reconhecemos no trabalho que fazemos. Tanto é que, há um tempo atrás, e não faz muito, quando você queria ofender uma pessoa gravemente, você xingava a mãe dele. E a pessoa se vestia de raiva, xingou minha mãe. Hoje, quando você quer ofender uma pessoa, quando passa um motoqueiro, o que ele grita para você? Vagabundo, não é? Porque na sociedade só tem personalidade própria quem está trabalhando, quem está fazendo alguma coisa. Chamar alguém de vagabundo, nessa sociedade utilitarista que nós vivemos, pragmática, é uma grande ofensa. Mas o essencial pode não estar no muito fazer. O essencial que eu me refiro é aquilo que nós somos de verdade. Talvez o que nós fazemos não revele a nossa real natureza. E de tal maneira que a gente pode passar 60 anos nos dedicando muito, e só depois da aposentadoria, que a gente começa a parar um pouco, que a gente começa a olhar para si mesmo e perceber quem eu sou. Mas por que Deus me criou, afinal de contas? Qual é o meu papel nessa história? Mas aí tanta coisa já se passou. Portanto, apoiar-se em si mesmo, na sua força, nos valores que a sociedade tem como prioridade, pode ser para muitos um naufrágio. Jesus apoiava-se no Pai. E os discípulos, hoje, através daquilo que aconteceu a eles e a Pedro, aprenderão a se apoiar em Jesus. Essa força misteriosa. Quando nos apoiamos só na nossa capacidade, na nossa força,
naquilo que podemos fazer, naquilo que temos, a tempestade encontra um ponto fraco dentro de nós, aí nos derruba. Não são as circunstâncias que tiram de nós a paz interior, a alegria de viver. Não são as circunstâncias que nos levam ao estresse, ansiedade ou depressão. É o que está dentro de nós, é a maneira como nós olhamos o mundo, é o filtro dos nossos olhos, é o sentido que nós damos à existência. Então, quando aprendemos a colocar em Jesus a força da nossa vida, as circunstâncias, por mais adversas, não tiram de nós a alegria de viver. Pedro fez a experiência, afundou, mas pediu a Jesus que o salvasse. E aqui está um ensinamento que todos nós podemos aproveitar. Às vezes a gente se sente já resolvido, mas a vida tem uma maneira de mudar as coisas. A gente acha que já sabe todas as respostas, né? Mas aí a vida muda as perguntas, né? Você é obrigado a recomeçar. Eu penso, quando morre alguém querido, alguém próximo, a notícia, quando chega, é muito triste. A morte de alguém nos fere profundamente, arranca de nós alguma coisa, assim como a injustiça, a perseguição, a calúnia, uma demissão que vem quando você mais esperava, uma promoção, e você de repente começou a ganhar um pouco mais que os outros, então a empresa diz, olha, tem uma moçada aí querendo entrar, vamos mandar esse velho embora. Mas você trabalhou lá 20 anos, deu tudo de si para aquela empresa, mas a empresa não olha para você, ela olha para o resultado final do balancete mensal. Então, nesse momento, é que a gente descobre se tem essa força interior, porque soube apostar em Jesus a própria vida, ou se a gente só confiou nas próprias forças, nos valores desse mundo, naquilo que a sociedade tem para nos dizer. A primeira leitura de hoje é muito bonita. O profeta Elias foi um grande homem. Para vocês imaginarem, as pessoas gostavam tanto dele, que quando ele morreu, não admitiram que ele fosse simplesmente queimado, como eles faziam. Correu até hoje a narrativa de que Elias foi arrebatado ao céu. Um carro de fogo desceu do céu e arrebatou o profeta. Eles não admitiam que o corpo dele conhecesse a corrupção. Quem é que nós atribuímos também uma morte assim? Não conheceu a corrupção da carne. Quem? Domingo que vem vai ser o dia dela. Nossa Senhora da Assunção. Tão querida, tão amada, que os anjos a levaram para o céu em corpo e em alma. Só para dizer a importância do profeta Elias na história da salvação. E no entanto, hoje, nós o encontramos escondido numa gruta. A gruta, no imaginário, e nós temos aqui psicólogos, até psiquiatras, a gruta significa justamente esse lugar para onde a gente foge quando quer se esconder do mundo. Elias estava na gruta. Às vezes a vida da outra pessoa parece tão bonita, e a gente diz, puxa vida, por que eu não nasci assim também? Por que eu não ganhei na loteria que nem ele? Mas ninguém sabe o que a outra pessoa vive, o que ela passa, o que ela sente. Ninguém sabe o que ela é de verdade. Elias estava na gruta, escondido.
E eis que ele escuta a voz de Deus, com quem ele falou durante tantas vezes: eu vou passar, vem para fora e me espera. Sair da gruta significa, nessa linguagem figurada, sair de si mesmo, né? Quem sabe vencer o seu orgulho, a sua vaidade, seus medos, as suas pretensões, né? Eu não fui reconhecido como eu queria. Não me convidaram para o casamento. Fizeram o batizado e não fui chamado. Então também não vou mais. E assim por diante. O nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas pretensões, às vezes, nos impedem de mostrar ao mundo quem nós somos. E também de reconhecer a presença de Deus no meio de nós. Elias foi para a porta da gruta, como Deus pediu. O que ele viu? Primeira coisa, uma tempestade de vento, tão forte que quebrava as rochas. Deus não estava lá. Não sentiu nada, não sentiu a presença de Deus. Ficou lá esperando. E vocês viram os acontecimentos, o fogo devastou a mata, ele na porta esperando. Deus não estava lá. Mas aí ele ouviu um sussurro, o vento passando nas folhas, e sentiu uma brisa suave que acariciou o seu rosto. Deus veio até ele dessa forma meiga, carinhosa, próxima. Uma brisa suave tocou seu rosto. E ele vai dizer: meu Senhor. Ele reconheceu a Deus, porque Deus é bom, porque Deus ama, porque Deus nos socorre em nossas necessidades. E quando ele se sentiu tocado, gentilmente, pela mão de Deus, ele o reconheceu. Eu gostaria de fazer uma distinção, para mim bastante importante, entre vocação e profissão. Profissão é a atividade de trabalho que nós exercemos. Médico, professor, o gari, a recepcionista, o engenheiro, um comerciante, qualquer área profissional. Vocação no sentido cristão, como já lhes disse, é o chamado de Deus para vivermos o serviço a Ele, qualquer que seja a nossa profissão. Pode ser dona de casa, pode ser o que for, um padeiro, pode ser um professor, um político. Nós somos chamados a fazer no trabalho acontecer a vontade de Deus. Isso é vocação. Então não importa o que você faça nesse mundo, qual é a sua profissão. Deus te chamou para ser santo e para revelar a sua santidade já nesse mundo. A nossa oração hoje se dirige aos pais, vivos, falecidos. Pedimos a Deus que abençoe a todos. Peço de forma especial a São José, que é o modelo para todos nós, que ajude os pais a compreenderem essa missão que Deus confiou a eles. A missão do pai, qualquer que seja o modelo de família que ele está vivendo, e hoje a nossa sociedade convive com diversos modelos de família. Graças a Deus nós estamos evoluindo para entender isso, né? Não existe só um modelo de família, mas muitos modelos onde as pessoas se sentem seguras, onde o amor é mais forte, onde existe o perdão, onde um cuida do outro. Então, o papel do pai não é só, qualquer que seja o modelo, ser provedor, como foi no passado. Mas ser para os seus filhos o sinal da presença de Deus. Assim como Jesus estendeu a mão a Pedro, mesmo ele não tendo fé, mesmo ele afundando, assim também um pai é chamado a estender a mão aos seus filhos em qualquer circunstância, em qualquer situação.
O amor de um pai não pode ser medido. O amor de um pai não pode ser contado por aquilo que ele deixa de bem material a seus filhos. O amor de um pai se torna visível quando existe abraço, quando existe afeto, quando existe perdão, quando existe carinho. E assim como o profeta Elias, um filho pode reconhecer: é meu pai. Este é o meu pai, trabalhador braçal, médico, é meu pai. E não foi a genética que trouxe essa consciência ao rapaz, à moça. Foi a maneira como aquele homem o tratou. Pode ser o avô, pode ser uma figura masculina na casa. Aquele que ama é o pai. O Evangelho termina lembrando que o Senhor continua agindo hoje. Ele chama, sustenta, Ele salva. Assim também acontece com a vocação. Não é um passo isolado, é um caminho de confiança. Ele vem nos ajudar. Que o Senhor fortaleça os pais nesta grandiosa missão. E que neste tempo, cada um de nós, seja qual for a profissão, descubra com alegria a vocação que o Senhor lhe confiou. Parabéns pela missão linda que vocês assumiram. Talvez nesse mundo inteiro não exista um título maior do que esse. Excelência, reverência, majestade, nenhum deles chega à altura de ser chamado de pai. Parabéns a vocês, pais.